Dia, riquezas! Como é que tá a segunda-feira? Já deu pra fazer alguma coisa? Já se comprometeu com alguma coisa? Ou ainda é recém 8 horas, né? Como é que a gente vai fazer algo essa hora? Hoje a gente vai falar sobre compromisso, foco, clareza. Segunda-feira, início de semana, hoje é o dia, né? O dia de se comprometer com alguma coisa. O dia oficial de se comprometer com alguma coisa. Bom dia! Bom dia, bom dia! Como é que a senhorita está? Tudo ótimo, como sempre. Maravilha! Por aí, o sol Tudo continua bem, então. brilhando. O Oi? sol continua brilhando. Tá, hoje tá um dia bem bonito Eu aqui. Tá um dia vi no vídeo que bonito, tu fez. Parecia mas tá bonito. tá fresquinho. Tá bem doido esse tempo, né? Não sei o que tá acontecendo. Aqui Mas, é tudo tá normal. Chuva e frio. aqui é incomum tá chovendo e tá mais fresquinho pra essa época, né? Bora. Bom dia, todo mundo que tá entrando. Mas como o clima a gente não controla, a gente hoje vai falar sobre o que a gente controla, né, Carol? Bora. Aquilo que a gente... E o que a gente não controla, a gente tem que saber lidar também, porque uma das leis da adaptabilidade. E é isso. Não controla. Os filhos a gente não controla muitas vezes. E como é que lida? Exatamente. O clima a gente não controla. é, Uma série de coisas a gente não controla. Mas se a gente focar no que a gente não controla, normalmente, normalmente não. Mas a tendência é viver achando que tá tudo ruim, ou que o dia não tá bom, ou sei lá, uma frequência que não é a que a gente almeja. E se a gente não se comprometer conosco, não ter clareza, né? Agora de manhã tu falou, a gente tem que colocar clareza para as pessoas. Uhum, uhum. E daí, nesse processo, chegando em casa, enquanto eu fazia o café da manhã, eu coloquei uma aula para mim Eu assistir. E na também faço isso. aula, a frase que me marcou bastante, que linkou com isso que você falou, foi: defina uma imagem clara. E sem Uhum. definir uma imagem clara, por exemplo, hoje. Hoje eu acordei 4 e pouca, um pouquinho depois do horário que eu estava proposta a me acordar, mas foi 4 e pouco igual. Uhum. E hoje é o dia que, mesmo depois do banho gelado, mesmo depois de todas as coisas, eu queria Segunda-feira. dormir, eu queria descansar, eu tava com sono, eu não queria correr mais, sabe? Oh, Não, eu não, na corrida, sabe quando tu tá correndo, eu tipo, tu sei. tá assim, ai, eu não Chega. aguento mais. Mas Mas por que eu me enfiei nisso? É aí que vai quebrando, é aí que tu vai rompendo. E tu é, continua, tu continua, tu continua. preguiça, preguiça. Daí eu cheguei pra tomar o segundo banho, porque daí eu já tava, né, Aham, suada e tal. aham. Aí eu falei, não, vou tomar um banhozinho morno. Eu falei, quer saber? Eu não vou tomar banho morno nada. Tudo que eu não quero fazer é o que eu vou fazer. Porque é justamente quando a tua mente tá cansada que tu confirma o Cede. compromisso, né? E daí eu falei, não, é isso. A gente tem que ter clareza dos objetivos. Exatamente. E eu quis trazer a palavra clareza, porque às vezes a gente fala demais, ou a gente se atropela nos raciocínios. Tanto eu atropelo o teu raciocínio para falar uma coisa que eu acho que vai agregar, e aí tu perde ali de raciocínio, ou acontece ao contrário. E ter clareza, porque a gente está comunicando e quer que as outras pessoas, não é para mim ou só para ti, a gente quer que as pessoas tenham clareza, e se a gente não consegue comunicar de uma forma mais facilitada ou de uma forma mais clara mesmo, mais simples, pode ser a palavra, com simplicidade. A tendência é que as pessoas não entendam ou não consigam adequar para o cotidiano delas porque acham que é muito difícil. E não é nada difícil, as coisas são simples. O que eu quero trazer com clareza? Por exemplo, um insight que me veio. É, a experienciar, viver a situação é mais
fácil, não é mais fácil, mas faz com que eu consiga explicar de uma maneira mais simples para as pessoas do que eu ficar lendo teorias ou do que eu ficar olhando situações. Eu estou vivendo aquilo. Como eu consigo traduzir para outras pessoas aquilo que eu estou vivendo? Ah, mas é felicidade, ah, mas é alegria, mas é tensão, é depressão, é tédio, é cansaço. Como é que eu traduzo isso para outras pessoas? Vivendo todas essas situações, quando superada, os traumas, os medos, o ciúme, a raiva, os sentimentos que nos. Como é que eu mudo isso? Como é que eu traduzo para as pessoas essa facilidade de lidar com as coisas? O medo, por exemplo, o medo de falar em público. 80% da população tem medo de falar em público, ou se acha tímido, ou não consegue, ou tem bloqueio com isso. O medo não está em falar, o medo está em falhar em público. Falhar. E aí, como é que eu rompo isso? Ah, mas eu não vou ter o que falar. Aumenta o teu repertório, faz outras coisas. Tu começou a fazer corrida de outros jeitos. Tu já pegou várias situações que tu consegue fazer. Tu já modulou a tua mente só num único dia, numa única hora da manhã. Olha o tanto de coisa que tu já me mandou por áudio, que a live já começou. Ali tu já tinha o teu ritmo cardíaco, o que tu estava observando das pessoas, a frequência que elas estavam indo trabalhar, pegar a energia. Depois eu quero que tu fale sobre isso. Como é que eu uso Vou a anotar pra energia? gente não se esquecer. Como usa a energia? Não vai esquecer. Tu viveu isso hoje de manhã. Tu vai. A live de hoje sobre foco, determinação e clareza é tu contar como é que foi o teu processo desde que tu acordou até agora. Porque tu rompeu crença negativa ou pensamentos que estavam vindo para te tirar do teu foco, do teu compromisso, quando tu agora exemplificou do banho. Não tem nada mais claro do que a gente falar para as pessoas com o nosso cotidiano. Quando é desafiador para o Alê, se eu vestir o casaco nele para ele sair na chuva, é um exemplo claro. Como é que eu consigo romper isso? Ou quando ele não quer trocar a fralda, porque ele entende que não tá sujo. Uma coisa que eu percebi, Carol, é que a clareza ela vem depois do compromisso. Muitas vezes, eu, inclusive, né, dentro dos meus processos, eu queria ter clareza de tudo que eu ia fazer milimetricamente, tudo. Uhum. Para que eu fizesse algo, para que eu pudesse ter confiança de concluir. Uhum. Não tem como tu ter clareza de tudo na organização, no projeto. Não existe. Por exemplo, assim, eu me comprometi leigamente, no nível master de leigo, na primeira live, que ok, bora para uma maratona. Aí eu pensei, quais são as pessoas que eu conheço que sabem sobre. Conversei com uma amiga da família e tal, que ela já corre 12 quilômetros. Pra mim, ela corria uma maratona. Aí ela falou, Guria, tu sabe o que é uma maratona, né? Então, não. O que é 42 quilômetros mesmo? É de uma cidade Okay. até outra. Ou no Rio Grande do Sul, que as cidades são próximas, são várias cidades. Então, eu fiquei assim, tá, ok. Daí eu fui perguntando, mas para as pessoas ainda bem leigo. Só que a única coisa que eu sabia fazer era corre. O que tu sabe fazer é correr. E daí eu comecei a calibrar o processo, eu comecei a ter clareza do processo. O que é isso e o que eu preciso... Fala. Mas antes de tu ter a clareza, por exemplo, percebe que tu não sabia direito o que era, só que tu tomou a decisão. E todas as coisas da nossa vida que vão romper de um nível para outro, significativamente, não as coisas cotidianas, as coisas que rompem, são assim. Por exemplo, a gente se dispor a falar todos os dias sobre assuntos aleatórios. A gente não estipulou dia após dia o que nós iremos falar todos os dias. Cada dia é um dia. A gente vive, a gente tem situações para falar. Percebe? A gente se desafiou a falar sobre situações que a gente não sabe qual é. No momento que. E se eu dissesse, por exemplo, ai, mas eu não sei o que falar. Mas se acabar a luz. Mas se o meu filho ficar doente. Mas tu nunca vai fazer nada. Quando tu decidiu e tomou essa decisão, sem saber direito o que era, lembra do exemplo que eu falei sobre as crianças não saberem que elas não sabem andar? E por isso elas conseguem? Quando tu assumiu um
compromisso público. É o nosso cérebro. Tu lidou com ele hoje quando ele estava querendo fazer tu tomar um banho de um jeito e tu lidou com ele de outra maneira. Porque quem manda é tu. Quem governa sobre o teu corpo e sobre as tuas atitudes, sobre o que tu vai fazer, é tu. Porque o teu pai é o criador, porque ele te deu. Eu vou, Entendeu, né? Tu assumiu eu vou isso, tu aceitou. compartilhar, Carol, uma coisa aqui com as pessoas antes da gente, nessa cronologia da gente entender o que é foco, o que é compromisso. Por exemplo, assim, primeiro princípio de tudo, eu acho que não existe como tu ter um compromisso com outro sem ter um compromisso contigo. E Perfeito. eu e tu, a gente se comprometeu em estar aqui para que a gente pudesse transbordar, acessar mais pessoas, compartilhar. Então, quem está vendo, seja gravado, seja ao vivo, qualquer um dos dias, se comprometa consigo, se comprometa em chegar em mais pessoas, em ter uma expressão para chegar, e daí isso se associa com o que a Carol me disse para mim falar da pressão. Depois eu falo para vocês, né, de pegar a energia das pessoas e então se impulsionar para fazer mais. Só que qual é o compromisso? Vamos lá, o dia oficial do compromisso, que é hoje, para vocês tomarem uma decisão, um foco, qualquer foco. Uhum. E eu desafio vocês a compartilharem com 3 pessoas esta live, este conteúdo. E se vocês sentirem que a gente é contribuição, compartilha todos os dias com mais 3 pessoas diferentes. E eu acho Conecta com pessoas. perfeito. Porque nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Manda para 3 só dessas 5. E se essas 3 que você quer continue perto, já descarta, já arruma outras, ou almeja outras 3 pessoas que nem sequer você está falando, mas vê situações que eu tenho e que às vezes a pessoa almeja, seja os filhos, seja a exposição que a Thalia tem. Que ela tem exposição há mais tempo do que eu nas redes sociais, por exemplo. Ah, mas eu queria falar. Ah, ela não tem isso, mas ela se expõe. Então eu vou ouvir ela, porque ela rompeu uma coisa que eu não consigo. Ah, a Carol tem filhos e eu quero muito ter filhos, mas eu não tenho nenhum relacionamento. Então, como que ela fez para chegar lá? Esse é um bom ponto, Carol, da gente analisar, eu digo a gente ser, né? Uhum. Se analisar, porque às vezes a gente não acha que teve resultado. E vocês reconhecerem que talvez o resultado que vocês buscam hoje tá muito perto de uma pessoa que vocês acompanham, vocês começam a reconhecer que vocês têm resultados, que vocês podem ser exemplo para outras pessoas. Hoje, quando eu estava correndo, meu único pensamento, sendo que eu fui correr num horário que já tinha pessoas, né? Eu fui correr às 6 horas da manhã. Então, eu geralmente corro antes, não tem gente na rua, é deserto. Hoje estava lotado. Então, quando eu vi aquelas pessoas pegando o ônibus, sendo que não era a realidade que eu escolho para mim, que não é a minha realidade, mas é a realidade da maior parte das pessoas ali, eu dizia, eu sou um exemplo, eu já sou um exemplo, eu já consegui. Porque pensa, as pessoas estão lá mortas, segunda-feira já parecendo um zumbi. Numa parada de ônibus ou pegando o ônibus e ver uma pessoa correndo, que eu Indo para um seja. trabalho que não gostam, indo fazer uma coisa que não leva elas para lugar nenhum, daquela energia pesada de ter que movimentar o corpo, ou a falta dessa energia, e elas verem uma pessoa estranha, primeiramente, né? Nossa, o que aquela pessoa tá fazendo isso? Essa hora? Por que tá correndo Segunda-feira? 6 horas da manhã na rua? E eu já tive muita vergonha de correr, Carol. Eu ficava assim, nossa, que coisa mais estranha correr na frente das pessoas. Uhum. E daí hoje eu tava instalando justamente essa consciência. Eu já sou o exemplo. E Uhum. vocês já são o exemplo. Não interessa de quem, não interessa para quê. Vocês já são o exemplo de alguém. E quando vocês entendem isso, talvez de você compartilhar essa live e daí a pessoa diga, nossa, que legal. A gente pensa da mesma maneira. Eu nunca pensei que você gostava disso. A gente, né, Carol, se Uhum. conectou assim. Então a gente, depois de muitos anos sem se falar, se reconectou e a gente troca conteúdo de outras pessoas, porque quando a gente troca conteúdo de outras pessoas, mostra e ancora mais o tipo de padrão de pensamento, de frequência, de comportamento que nós duas estamos em unidade, concordando. Uhum. Então, compartilhar a live, se comprometer com algo, compartilhar com as pessoas que vocês confiam para estar na mesma frequência, é muito importante para o compromisso se dar.
Principalmente, eu entendo que eu sou a média das 5 pessoas que eu mais convivo. Eu não consigo conviver contigo fisicamente, mas qual é a forma que a gente consegue encontrar de conectar com essas pessoas? Ah, mas eu tô num lugar que não favorece. Ah, mas eu tô com isso. É sempre desculpa, a pessoa não vê solução. O foco é sempre em continuar no problema e não em resolver. Foca na solução. Se é através da internet que eu consigo me expor, que eu consigo ajudar outras pessoas e conectar com essas 5 pessoas que eu desejo conviver, ou que eu quero modelar alguma situação, faz! Vai atrás, entende? É parar de arrumar desculpa. Por exemplo, quando eu dei o exemplo que a criança não entende que ela não sabe caminhar e por isso ela caminha, é o mesmo exemplo que tu se desafiou publicamente sem saber. Se tu soubesse de tudo que é, talvez tu não teria tomado essa decisão e dado esse passo. E construído uma série de outros pensamentos e de mentalidade que tu tá criando agora, a Não, e maneira como tu tá quando. se vendo. E falando desse foco, compromisso e clareza, quando eu fui perguntando para as pessoas que eu conhecia, quando eu fui fazendo perguntas aleatórias, assim, até para o universo, tá, mas então, quanto tempo é? E daí, ironicamente, vinha a história de uma pessoa que estava fazendo maratona. Eu, gente, que loucura! Essa pessoa está fazendo maratona, eu nem sabia. E daí eu comecei a ver, não, uma maratona, um tempo bom é fazer em menos de 3 horas essa distância. E daí eu comecei a correr. Só que ao correr, aí eu procurei um aplicativo que me desse uma métrica, porque ficar na cega é o que vocês estão fazendo muitas vezes na vida de vocês. E que eu fiz muitas vezes, ficar na cega. Quando tu tá literalmente cego do que tu tá fazendo, tudo bem tu não entender no começo, mas tu precisa depois começar a metrificar, a perceber, a validar o teu avanço. Porque se tu não entende quanto que tu avançou, por exemplo, hoje, eu achei que eu poderia ter um avanço de 2 minutos por quilômetro na semana. Essa era a meta da semana. Hoje eu bati a meta da semana em um dia que eu tinha colocado isso. Só que eu só tive a clareza fazendo. Eu Uhum. só tive a clareza porque eu metrifiquei. E daí o que vai acontecer? E tu viu a tua Se você capacidade, o teu esforço, o jeito que tu reagiu, tanto de água, fôlego, tudo isso tu não tinha como saber se tu não fosse executar. não fosse. Olha um exemplo muito bobo. Eu tomo 3 banhos por dia, né? O banho do gelado, o banho porque obviamente suei, Uhum. e o banho que é um banho relaxante. E eu percebi, gente, eu preciso de mais toalha porque não tá dando as minhas toalhas. É bobo, mas olha só. O que tu começa a adicionar de ferramentas que são contribuição a uma toalha, assim, né? Pensa só, eu preciso de mais toalha, Uhum. porque não tá dando. Mas é bobo isso, mas é. A questão é que, por exemplo, quando eu entendi que o primeiro passo era eu usar de uma ferramenta, mesmo que eu não tenha o relógio, que hoje eu entendo que é importante. Para mim, antes era, para que isso? Hoje eu Uhum. entendo por que tem um relógio. Mas eu procurei o que eu tinha de ferramenta. O que eu tenho Perfeito, de ferramenta perfeito. vou usar um aplicativo no meu celular. Gosto de E isso usar. é que eu admiro em ti e que eu acho que é importante eu falar isso para que tu valide. Quando a gente tem pouca informação, não é pouca informação e não vejam isso como ignorância. É a atitude de tomar coragem e fazer. Por eu saber que precisa do relógio, por eu acompanhar o meu marido é atleta, ele usa de alta performance do corpo, ele é exigido nesse nível de esforço muscular, tudo eu sei, acompanho a questão da alimentação, peso, tudo dele, eu já sei como é, que é difícil, que para ele é easy, é fácil. Ele tá assim e ele já tem mais de 30 anos para ter essa performance, tanto é que tem pessoas mais novas, enfim, que não conseguem atingir o que ele, mas é que ele tem experiência, ele tem sabedoria, ele sabe usar, enfim. Não, nunca me desafiei a fazer isso. Por eu saber que, mas eu não tenho relógio. Mas o tênis, eu posso me machucar. Mas é que, mas é que percebe? E isso, como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Eu quero gravar um conteúdo sobre comunicação e desenvolvimento pessoal. Mas eu não tenho a câmera. Meu computador não é o melhor. Microfone, preciso do microfone. Mas eu ainda não tenho meu livro. Mas a minha caneta não é a rosa, é só azul. Acho uma série de situações.
para que a pessoa não tá perfeita e nunca vai estar. Quando a gente passa a ser mãe e passa a ser pai, a gente não sabe como agir, como é que vai ser a personalidade da criança, não sabe como é que vai ser o parto, a gente imagina e tem uma base, mas não sabe como é que vai ser. E acontece. E tudo porque a gente vai aprendendo, vai modulando, que é exatamente o comportamento que tu tem, a atitude que tu teve com a maratona. E maratona já causa, nossa, ela vai correr uma maratona. Para qualquer pessoa, para a grande maioria das pessoas, nossa, ela corre maratona. É uma coisa grande. O que ela é capaz de fazer? Se ela é capaz de correr maratona, pronto, entendeu? E isso é uma virtude, isso é plausível, isso é uma atitude corajosa. Porque o jeito que tu faz uma coisa, tu faz todas as outras. Quando eu te perguntei, mas aí como é que tu faz as aulas? Tu falou, eu só faço. Eu faço pro YouTube, eu faço isso. Tu vê soluções. Que por mais que eu tenha algum conhecimento, eu nunca vi, nunca fiz. E de que adianta a pessoa saber ser intelectual, ter lido 48 livros, ter feito faculdade, ter feito isso, se ela não conseguir executar, ela não conseguir fluir isso? Se nós somos rios de águas vivas para fluir na vida das pessoas, Carol, por que que... falando em Fala. romper, que tem a ver com isso que tu tá falando. Então, eu tô correndo depois de 2 anos, desde semana passada. E eu vou avançando ali a quantidade. Só que eu não gosto de levar o celular. E o primeiro compromisso que eu me fiz semana passada não era nem de correr. O meu primeiro compromisso era de gravar o processo para que eu tornasse, criasse uma egrégora, a gente criasse uma comunidade de pessoas que também aumentasse essa frequência. Se a gente cria um hábito, pelas pessoas que eu mais convivo, pelas pessoas que têm influência sobre mim, pelas pessoas que é o ambiente, vamos criar um ambiente, vamos ser uma influência para essas pessoas, já que a gente já é de alguma maneira. Então, o primeiro compromisso que eu fiz foi, beleza, vou gravar isso. Só que eu tinha barreira, eu não vou levar meu celular. E por que eu não queria levar meu celular? Eu nunca tive crença de ser assaltada. E eu tô falando isso porque foi um rompante que hoje, porque ontem eu baixei o aplicativo de quantos quilômetros eu ia fazer e eu preciso levar meu celular, já que eu preciso cronometrar, foi importante. Olha, tudo se conecta. Mas eu não queria levar meu celular para gravar um vídeo. Eu falei, eu vou levar meu celular e nada vai acontecer. Só que por que eu coloquei esse drive na minha cabeça? No início do ano eu passei por um golpe. Não porque as pessoas simplesmente vieram tirar as coisas de mim. É porque eu estava rompendo a primeira vez que eu abri a minha turma de alunas. E aquilo foi muito assustador para mim. Então eu precisava achar uma maneira inconsciente para que validasse o meu medo de me expor. E eu fiquei com uma insegurança. Depois eu entendi que não era um medo, era uma insegurança. Uma insegurança de que eu pudesse administrar, cuidar as minhas coisas. Porque eu sabia que não tinha sido a pessoa que fez o golpe em mim. Sim. Tinha sido eu que não validei a minha intuição, o meu sentir, a verdade que eu estava ali. Entrou naquela frequência, porque isso é um exemplo para as pessoas entenderem, e já que a gente está com o objetivo de ser clara, de exemplificar a pandemia. Eu tenho uma pessoa da minha família que não é neurótica com limpeza ou com... Mas assim, precisa sempre instalou isso em mim, de ter tudo limpo, olha, limpa os pés antes de entrar, lava bem as coisas. Tudo é mais sujo, assim, quando vai no mercado, tem mais bactérias, tem mais isso, tem mais aquilo. E é verdade. Mas não significa que devido a isso eu vou me prejudicar. Isso são anticorpos que o meu corpo vai desenvolver, porque eu tô tendo contato com isso todos os dias. Logicamente que a gente estava no meio de uma pandemia mundial e o vírus era mais elevado, né, de outra frequência, tanto é que o mundo todo precisou desenvolver na medicina, na psicologia, no comportamento humano, nas relações de higiene, outras situações de hotel, de restaurante, para aumentar o nível de higiene do mundo, para que a gente não continuasse a ter outras pandemias, até as vacinas, enfim, injetando dinheiro e recursos nesse plano. Então, o mundo inteiro acessou isso. Volta para o exemplo que eu quero dar para ter clareza, para não fugir muito do foco. Essa pessoa que via o mundo dessa maneira, que acessava esse nível de frequência, foi uma das primeiras que pegou Covid.
Como que uma pessoa assim, que tem todo o cuidado, que higieniza as mãos, que higieniza os alimentos, que antes mesmo de ter a pandemia já tinha todos esses cuidados, então redobrou. Porque tem gente que fala que pegou até pela televisão. Como é que a pessoa fica doente? A Frequência. depressão, a pessoa não pega de ninguém, ela cria. Ela cria. É a única doença, é a única coisa que a pessoa não tem como pegar. Não é um vírus ou uma bactéria, é uma criação da minha cabeça que eu entro naquele estado mental. O meu corpo responde com a minha postura, com a minha falta de energia e eu entro naquele buraco. Ele foi a única, eu não sei se foi a única, mas foi a que foi mais intenso. Quando tu, que para reforçar uma crença, acredita que vai cair em outros golpes ou tu tá naquela frequência, como que uma pessoa Sim. que tem tanta responsabilidade e higiene, auto-higiene e cuidado com os outros pegou, foi a pessoa que mais pegou Covid, não, foi a mais intensa. Não, e isso se Por encaixa causa da aqui frequência. em dois exemplos também, por exemplo, aqui em casa. O tempo da pandemia, até hoje, eu volto lá e acesso o que eu fiz naquela época, porque foi a época que a gente mais prosperou e ninguém a gente trabalha prestando serviço em atendimento na casa dos clientes. Ninguém de casa com funcionários, Cancelou. ninguém pegou. Nem funcionário, a gente estava com 2, a gente aumentou a empresa quando estava em pandemia, Uhum. prestando serviço na casa dos clientes. Ninguém pegou Covid, foi a época que a gente mais prosperou. Frequência. Eu decidi que naquele ano eu ia ser sócia do meu pai, que a gente ia Sim. crescer o negócio. Eu não sabia que ia ter pandemia. Uhum. Eu só sabia que era aquilo que eu tinha que fazer. Tanto que a gente literalmente cresceu o negócio. Até hoje eu vou lá e eu acesso o que eu estava fazendo. E Porque olha expandiu como a gente muito. estava na mesma frequência sem estar mesmo se falando. Porque, por exemplo, na pandemia também eu considero que foi o nível que eu mais subi na questão contrária a todo mundo. Todo mundo estava falindo, perdendo empresa, se divorciando, no caso, Uhum. fechando empresa, não expandindo empresa. Poucas pessoas conseguiram romper e entender o que precisava ser feito. E todo mundo estava ganhando mais peso, eu consegui ficar no melhor corpo, estava mais magra, estava mais treinando. E em casa, sem ajuda de ninguém, eu colocava as aulas e fazia, eu olhava lá e aproveitava das situações que estava todo mundo nas redes sociais fazendo live, os grandes profissionais, caros ou não, com conhecimento de causa e explicando, olha, essa é a limitação, se você nunca fez atividade física, não faça, não pega peso, nananana, e me instruí, aprendi um monte com aquilo. Todo mundo estava numa frequência de ficar mais em casa e era obrigada a conviver com seus familiares, então distanciou. Eu aproximei mais ainda, construí a família, tive meu primeiro bebê. E aí todo mundo pensa, não, é contrário, é o mundo, a saúde, como é que vai ter um bebê no meio de uma pandemia? Ir para um hospital, eu construí as situações para ter um bebê de uma forma mais segura. Em casa, é o que tu quer, não é as circunstâncias do mundo. Mesmo que esteja numa pandemia. Como tu prospera na pandemia? Sendo que tá tudo fechando, tá todo mundo em casa, não pode sair. Como que fica no melhor corpo, sendo que tu, sei lá, a desculpa que a pessoa vai arrumar, entende? É, Não é as circunstâncias do mundo, é a tua decisão. não tem como a gente manter um compromisso com o outro sem realmente ter esse senso de responsabilidade consigo, sabe? Esses dias vi um ex-colega meu, ele Perfeito. se escondeu. Você entrou num ciclo de a palavra responsabilidade. Eu só fui para o melhor corpo porque eu pensava, isso me afasta do Covid. Porque se eu tenho mais saúde, se eu bebo mais água, se eu estou ingerindo os alimentos corretos, eu não vou morrer. Se vai todo mundo morrer porque está bebendo mais, porque está vendo live sertanejo, porque está fazendo isso, nananana, ficando mais em casa, mais sedentário, não pode caminhar, como que eu faço o contrário disso? Para me afastar disso. Eu só fui para o melhor corpo por causa disso, saúde. Só, eu acho, senão a gente vai abrir muita aba aqui, voltando ali pro exemplo que a gente tava, né? De por que na pandemia eu prosperei, aconteceu isso, isso, isso. E até quando eu entrei no golpe, para continuar ali a parte Para da fechar. comida, Uhum. eu lembro que a primeira coisa que eu falei é como eu sou uma treinadora, entrei num golpe. Conscientemente eu sei que eu entrei. Porque eu sei que eu crio, que eu entro na Sim. frequência
e eu estou dando aula para os alunos. Óbvio, porque eu estava com tanto medo de abrir uma turma, e eu abri uma turma, a primeira turma em janeiro. As pessoas, todo mundo diz, o ano começa depois, as pessoas não vão comprar em janeiro, porque elas estão com custo de final de ano. Eu abri minha primeira turma em janeiro, sem investimento nenhum, sem nada, só abri. Então, para mim, aquele primeiro rompante foi muito assustador. Eu precisava provar para mim, viu? Tu não tá preparada para ser uma treinadora. Então, eu entrei na ressonância. Só que, por mais que eu entrei e as coisas que eu gostaria de fazer, que eu gostaria de arrumar algumas coisas na casa dos meus pais e tal, e que foi basicamente o dinheiro das contas das 3 empresas, foi basicamente tudo ali. Eu falei, não, tá tudo certo, eu vou lá, eu vou denunciar, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Naquele momento eu entendi que eu estava segura fisicamente, eu tinha quem me ancorasse e eu estava segura energeticamente, tudo bem. E tanto que em menos de um mês eu fiz todas as coisas que eu tinha me comprometido. Mas a questão foi um trauma, foi realmente muito forte. Então eu comecei a ficar um pouco mais cautelosa. Aconteceu de eu fazer Pix de um valor alto para pessoas que eu não conhecia, porque eu troquei um número do documento. Foi E daí eu todo o comecei... movimento que tu passou a ver que tu estava desenvolvendo porque tinha entrado naquela frequência. Isso, e acontecia. Daí, quando eu entendi, não, eu me comprometi em registrar isso, porque eu me comprometi com as pessoas, eu me comprometi em entregar algo a mais para elas, então tá tudo bem. O que eu vou fazer é levar meu celular. Então, eu levei meu celular. Quando no sábado de tarde eu comecei a entender um pouco mais e eu tive a consciência de que se eu preciso ver avanço, eu preciso metrificar o avanço, qual é o aplicativo que vai me ajudar? Eu falei, ok, então eu vou ter que levar meu celular. Que bom que eu rompi isso antes. Que bom que eu entendi que é sobre eu confiar em mim, não tem nada a ver com alguém roubar, fazer alguma coisa. A gente tem que cuidar? Tem, mas é por causa do óbvio de Neto, eu também tenho que cuidar o chão para ver se eu não vou pisar num buraco e não quebrar meu pé. Perfeito, perfeito. Não é sobre a outra pessoa fazer algo, mas sobre o mínimo de cuidado que tu tem com você. Tu não vai Bom se colocar em senso. qualquer lugar. Um senso. Mas assim, não é pelo medo. E daí eu entendi, o que eu tinha que programar ali em mim era a segurança de tá tudo bem, eu faço melhor por mim. Eu estou aqui comprometida, eu estou dando o meu melhor. Eu me comprometi em fazer isso por 7 dias. Eu estou fazendo mais do que 7 dias. Eu entendi que eu quero isso para minha vida. Então, quando eu levei o celular, eu comecei a metrificar. Ontem eu comecei a ter clareza do que eu deveria fazer. Aí eu comecei a medir. Se eu corri tanto em tanto tempo, se eu melhorar tanto em tantas semanas, em 40 semanas eu consigo correr 40. Opa, caiu. Caiu aqui, gente. Só um instante. Mandei aqui a solicitação já. Voltou? Voltou, olha a interferência. Eu fui ajustar aqui uma coisa de brilho e. E foi. Desculpa. Capaz. Quando eu metrifiquei da primeira vez ali, sim. Ontem de manhã eu já comecei a ter clareza do que eu deveria fazer de melhora semanal, diária, do que eu tinha que ter melhora de corrida. Isso só porque eu fiz o primeiro passo, metrificar, sabe? E daí a média que eu coloquei de melhora para semana, hoje eu vi que eu avancei. Então, Mas a clareza só é o que tu vai falar. Tu teve um pouco mais de compreensão, porque tu acessou informações no final de semana. Mas a clareza só veio hoje quando tu botou o pé no chão com o tênis e passou a correr e levou o celular e voltou para casa. Agora tu tem clareza para poder me dizer como é que tu pegou a energia das pessoas, como é que tu, ainda que cansada, usou melhor o teu fôlego para continuar na meta. Como é que o aplicativo se comportou? Esse é o melhor aplicativo? Agora tu tem clareza. Porque tu é o processo, tu passou pelo vai percurso inteiro. e tu vai É a ajustando experiência isso, que né? faz com que tu tenha clareza, porque tu viveu aquilo. Tu consegue me dizer a rua que tu virou, o caminho que tu fez, que tinha mais pessoas, porque tu teve a visão, tu passou por aquele caminho. E a primeira pergunta que as pessoas te perguntam é o quanto tu já conseguiu fazer. Se tu não tem noção disso, que nem eu não sabia, eu falei, olha, já corri até tal lugar. O que é isso?
esse lugar? Eu não sei, entendeu? Eu não sei quantos Perfeito. quilômetros é, eu não sei até onde vai, eu não sei. Eu sei que eu já fui até tal lugar, agora faça a tua medição. É muito leigo. Mas isso é importante, sabe? E tu vai todos os dias tendo consciência. Por exemplo, eu achei que eu ia demorar 1 hora para correr. E daí eu já tava meio que, entre aspas, largada, porque eu já sabia que eu já tinha avançado as minhas metas. E daí o que eu tenho feito comigo? Se eu coloco uma meta no aplicativo de 50 quilômetros, por exemplo, ontem foi 3, hoje foi 5. E eu percebi que eu fiz aquilo fácil, aí eu começo a perceber o que eu preciso ajustar. Eu tenho que ajustar meu tempo, só que eu achei que eu ia fazer em 1 hora. Eu já tava, tipo, mais da metade em meia hora. E daí eu comecei a fazer, ai, tá de boa, tá tranquilo. Porque eu tive a consciência, mas eu também tive a preguiça. Hoje eu tava com muita preguiça. Daí eu falei, não, tô com preguiça, então vai lá, corre mais tanto. Aí até meu pé começou a doer. Deu, ai, como a gente é incrível, né? A gente cria tudo. Mas a questão é tu entender. Ontem eu tava lendo um livro, tô terminando o livro, né? E daí tem uma parte que ela fala assim, tá cansada? Se tu tá cansada de verdade, nem aquilo que tu mais ama fazer tu consegue fazer. Porque teu corpo ele precisa descansar, ficar off. Agora, se tu tá cansada para correr, por exemplo, mas tu tá bem tranquilinha para ver alguma coisa, ficar Qualquer de outra coisa. fofoquinha, fazer sei lá o quê. Mas se tu tá com preguiça de ler, mas não tá com preguiça de ver um programa na televisão que não vai te agregar em nada, tu não tá com preguiça. Tá tudo bem fazer as outras coisas. Mas Tá tudo bem. ter consciência do que é o que tu tá sentindo, o que é que tá se passando contigo próprio, uma autoconsciência. Muito. Isso é muito importante. Vocês têm clareza. Tô cansado. Realmente eu estou cansada. Eu realmente preciso descansar. Por exemplo, ontem. Ontem eu estava cansada. Eu precisava descansar. Só que daí eu pensei, se eu descansar agora, mas se eu forçar um pouquinho, eu sei que eu posso um pouco mais, e ficar bem, fazer as coisas que eu me propus pro dia e dormir mais cedo para estar mais descansada, porque sei que se eu descansar agora, eu Vai ter vou menos perder, sono. vai diminuir ali na qualidade do meu sono. Então é vocês entenderem isso, precisa descansar, tudo bem, mas o que pode ser? Eu percebi que eu posso sempre a mais. Eu literalmente percebi Sempre. que as metas que eu coloco, eu consigo bater. Aí eu pergunto, ok, eu estou disposta a bater ela hoje? Porque eu já percebi que eu consigo. Eu percebi que eu consigo fazer mais do que eu me propus. Eu sabia que quando eu percebi que eu tinha batido o tempo muito fácil, eu achei que eu ia demorar 1 hora, fiz em meia hora. Eu achei que eu ia demorar uma semana para diminuir os 2 minutos por quilômetro. Hoje eu já estava conseguindo. Eu percebi que eu Mas então conseguia mais. tu nota que tu subestima Mas para mim o parecia ser poder, o muita coisa. potencial que tu tem. Não, para mim parecia ser muita coisa. E claro que dá para diminuir. Pensa só, 42 quilômetros em 42 quilômetros em menos de 3 horas. Óbvio que eu não ia demorar, mas eu não tô naquele ritmo. Eu sabia que não. Eu tava indo pelo que eu sabia que era. Só que quando eu Perfeito. bati isso em meia hora, e eu calculando, sendo super sincera com o que é realista. Eu sabia que Perfeito. se eu coloquei 5, eu poderia ir num 6. Ok. Só que quando eu já tava batendo 5, que eu vi que tava meia hora, eu falei, olha, tem mais 1 quilômetro e pouco, eu vou chegar em casa, eu consigo chegar em casa em 45 minutos. Aí eu não cheguei em casa em 45 minutos, mas eu tinha consciência porque eu escolhi caminhar ao invés de correr, porque eu já tava naquele 1 quilômetro a mais. Mas foi uma escolha minha. Só que era uma escolha na Perfeito. consciência, não era aquela, porque eu tô muito cansada. Não, eu não tava. Eu já tava no nível de meditação caminhando. Eu tava tranquila, sabe? Eu tava bem, meu corpo tava bem. Então eu percebo o que eu posso ir além, o que eu escolho ir além naquele dia, ou não. E o tanto que o ter mudado a alimentação, o beber mais água e tá com essa mente presente ajuda nesse momento da tua performance física.
o que tu come, o jeito que tu escolhe dormir, e isso gera mais motivadores, potencializadores para que tu continue quando tu estiver diante de um desafio, seja em relação à comida, seja em relação a não querer dormir naquela hora por causa disso ou daquilo, porque tu sabe que tu tá com esse objetivo naquele prazo e que tu tem que aumentar a performance física. Uma coisa de foco que entra ali o compromisso, Carol, que tu falou de tem um tempo e tal para fazer ali as coisas. Por exemplo, ontem eu me comprometi em terminar o meu livro, que era uma meta da semana, eu decidi que eu ia terminar ele ontem. Falta muito pouco para terminar, porque eu falei assim, não, eu realmente estou cansada, eu quero dormir, então eu vou comer e eu não vou terminar esse livro hoje, porque a meta da semana, eu que me propus a fazer esse desafio hoje, mas eu posso escolher fazer ele na semana. Na verdade, eu vou terminar ele hoje. É pra semana, mas eu tô a fim de terminar hoje. A questão não é essa. Eu já tinha lido muito. Realmente, eu li muito mais do que o que eu me proponho nos dias, mas eu tenho um compromisso muito claro contigo. A gente está lendo um livro, então é uma camada, um capítulo por dia. E daí eu tava assim. Porque é mais sobre absorver o que tá ali do que o livro inteiro. Ah, eu li 5 livros. Esse ano eu devo ter lido, sei lá, mais de 10 livros ao longo do ano inteiro. Com certeza mais de 10 livros. Não é sobre a quantidade, é sobre o quanto eu retive, o quanto eu sei falar sobre cada livro. É muito mais sobre isso. Sobre as Eu vou te dar, ações vou que tu postar. implementou daquilo. Exatamente, eu vou postar lá, ó, meu saldo do ano é esse, olha, li 60 livros no ano, li 18 livros no ano, li 13, e o que tu fez comigo? Entender o objetivo daquilo. Mas Sem entender porque o eu tenho esse objetivo, compromisso comigo, não com a rede social, não com as pessoas. é, Por isso, volto é o início que a gente compartilhado. falou. É compartilhado com as pessoas justamente para Para hoje eu colocar, para compartilho com as pessoas. motivar, porque às vezes tem pessoas que me conheceram da escola ou da faculdade que pensam, nossa, essa menina lê tanto. Como é que ela lê tanto? E aí a pessoa vem e fala, é como se fosse uma isca, um gatilho para a pessoa entender que, nossa, e ter consciência do que a vida que ela tá levando, o que, que ela tá fazendo, onde que ela quer chegar, sabe? Por que, que ela parou naquele nível? E a mesma coisa tu, por isso da exposição. Porque senão qual é o Eu hoje, objetivo? hoje eu compartilho com as pessoas pelo simples motivo de se eu já recebo mensagem que eu estou influenciando as pessoas, então eu vou influenciar com o meu objetivo. Não tem como tu ser um treinador ou um mentor de uma pessoa se tu não se treine, se tu não se mentora. Então, eu entendendo isso, eu tendo um objetivo muito claro para minha vida, que é prosperar em todas as áreas, e o meu ano já começou. Se eu vou prosperar, e o que significa prosperidade para mim e para outro é diferente, mas se eu tenho gatilho, se eu estou calibrando todos os dias, eu vou compartilhar para que eu seja um ambiente do qual essa pessoa não se sinta muitas vezes sozinho nesse processo, como a gente já Porque se tu não vai sentiu. conseguir treinar elas no exemplo delas se tu não ter passado pelos teus, se tu não ter corrido os teus quilômetros. Como é que tu vai ajudar o outro a fazer os quilômetros dele se tu não percorreu os teus? Não ajustou a corrida, não ajustou o aplicativo, não teve isso que é essencial, o relógio. Tu tem que fazer. Lembra do Osho, quando ele fala que uma mãe, aquela metáfora, que uma mãe ficou na fila para falar com ele? Acho que era o Osho, já nem me lembro. Mas a metáfora é válida. E aí ela chegou finalmente na vez dela e ela falou assim: olha, por favor, fala pro meu filho parar de comer açúcar, porque ele vai ficar com uma doença tal, ele foi diagnosticado isso. Por favor, fala para ele comer açúcar. E ela fala assim: volta daqui uma semana. Aí ele volta, ela volta na semana seguinte, olha, mas eu fiquei aqui na fila X meses e o senhor é o magno dos magnos e precisa ajudar meu filho. Aí ele falou assim, volta daqui uma semana. Aí ela voltou daqui uma semana. Aí quando chegou lá na frente dele, passou por todo aquele percurso de novo, chegou na frente dele, ele falou, filho, você não pode comer açúcar. E ela, é só isso? Eu fiquei aqui meses e não sei o que. Ele falou, mas antes eu comia açúcar, eu tive que parar de fazer isso para poder falar pro seu filho para não fazer. Porque qualquer argumento, qualquer pergunta que ele fosse trazer para ele não ia ter como dizer nada se ele nunca passou por aquele caminho. E viu as dificuldades, sentiu as emoções. Isso cria uma frequência, Carol. Isso cria uma frequência. Porque, por exemplo, assim, eu tenho um treinamento, né, Consciência L. Por muito tempo eu pensei, não, eu tenho que dar mais para elas, eu tenho que dar mais no treinamento. Só que eu dei tudo o que eu sabia. E tinha coisas que eu igual ainda barrava. Hoje eu posso dizer,
o treinamento ele vale muito mais, porque eu literalmente entreguei tudo. Só que agora, mais do que eu entreguei, mais do que as técnicas que estão lá, é a frequência que eu fui criando, mas foi preciso eu fazer ele daquela maneira para hoje ancorar a frequência. Perfeito. Porque senão eu não posso dizer para elas, olha, façam, prosperem, faz isso, faz aquilo. Se eu não tivesse dado o primeiro passo, que para mim era muito difícil, entregar para as pessoas o meu conhecimento. Mais do que isso. Não somente um conhecimento de técnico sobre alguma outra coisa. Era um conhecimento que a gente sabe que quando passa do mental, da frequência, do espiritual, do emocional, ele muitas vezes é mal compreendido pelas pessoas. A gente está falando de frequência, que nem tu deu um exemplo muito simples do rádio. A frequência é o que faz vocês estarem nos vendo no celular de vocês. Onde é que está o fio que conecta? É a frequência. Isso é muito simples, mas também é imaterial. E o que é imaterial às vezes é incompreendido. E para mim era desafiador falar de frequência, de energia, de espiritualidade, de mentalidade. Porque eu vivia isso e eu sempre procurei. A minha procura na minha vida era, eu preciso entender o que está na mente dessas pessoas que eu admiro, ou até mesmo de pessoas que eu não admiro, mas o que fazem elas estarem ali naquela realidade. Porque eu queria mudar a minha realidade. O maior gatilho é a frequência. E esse processo, que nem tu falou, que ele teve que parar de comer, ele só consegue dizer de fato se é algo efetivo, porque ele ancora a frequência. E uma vez que tu ancora a tua frequência, a pessoa se conecta contigo, ela também consegue passar por aquele processo muito mais rápido. É tanta frequência que o meu celular sempre descarrega quando Mas a se gente tu for para a questão religiosa, para a questão bíblica, a única pessoa, todas as histórias que eu ouço, e eu não tenho tanto conhecimento assim, mas, por exemplo, Abraão era o pai da fé, considerado o pai da fé, e ele era um homem covarde. Como é que ele se tornou pai da fé, uma pessoa que tem muita fé e que é exemplo, que está na Bíblia, sendo que ele era o maior covarde de todos? Tudo aconteceu quando Deus falou para ele, Lesh Lehá, que é aquela passagem que a gente estava lendo. E o que significa Lesh Lehá? É sai para dentro de ti mesmo. Ipsis literis falando, exatamente, eu já não sei a tradução. Ipsis literis é latim, e é uma expressão que a gente usa no direito quando eu quero falar, a pessoa falou exatamente assim, pô, mano. E aí eu uso essa expressão para falar da vítima ou para falar da pessoa no processo. Aí eu uso ipsis literis falou dessa maneira. E aí eu uso essa expressão, pô, mano, para indicar o que realmente se passou ali. Quando Deus fala Lesh Lehá, e significa sai para dentro de ti mesmo, e ele era um homem covarde, que não conseguia acessar nada, que estava numa terra próspera, mas que não fazia nada e não prosperava. Ele estava nos Estados Unidos. Todo mundo fala que Estados Unidos tem uma frequência X e que todo mundo que vai para lá prospera. Mas a gente sabe que não é assim. Ele estava nos Estados Unidos da época. A minha filha ligou aqui, eu não estou conseguindo desligar. E aí, quando ele sai, Deus não fala para ele para onde ele vai ir. Ele não fala que uma maratona é 42 quilômetros. Ele fala, você vai sair, correr. Ele não fala, você vai fazer uma maratona de 42 minutos. Ele fala, Thalia, amanhã tu vai sair correr. E aí tu fala, tá bom. Aí tu descobre no processo. Aí amanhã, quando tu for correr, Deus vem e fala assim, então, tu vai pra Canaã. Que é tipo assim, a terra mais falida, era o lugar mais. Só que não foi bem assim, ele continuou indo e ele falou assim, não era para levar ninguém, era para ele sair para dentro de ti mesmo. Logo eu não vou trazer gente junto, porque eu não consigo. Se eu não consigo nem enxergar, como é que eu vou trazer o povo para ir para um lugar que eu nem sei para onde é, se é bom ou se é ruim? E ele se tornou o pai da fé, porque ele seguiu uma voz, que no caso era a voz de Deus, por um caminho que ele não sabia onde era. E tudo se desenrolou e tal, mas olha como a gente arruma problema. E aí volta no exemplo que eu te disse. Como eu tenho algum conhecimento, por exemplo, da maratona, que eu não tenho o relógio X, ou eu não tenho o tênis tal, ou eu não consigo correr no pace que o meu marido corre, eu já me impede de ir. E aí até que ponto eu tenho fé naquilo que eu acredito que eu sou capaz de fazer, e até que ponto
eu fico me limitando porque eu não tenho as circunstâncias, ou acho que eu não E é um percebe. processo. E aí olha o que acontece, ele começa a arrumar problema. Aí ele levou uma pessoa, que eu já não vou me lembrar o nome agora. Ele leva uma pessoa com ele. Aí no meio do caminho, eles discutem, porque Deus falou que era pra ele ir sozinho. Leve seu errado, sai pra dentro de ti mesmo. Não trazendo pessoas junto. Porque ele ainda não conseguia carregar ninguém. Ele ia lá para outro lugar, ia prosperar, ia conseguir expandir, governar e ser o pai da fé lá naquele território, mas ainda não estava pronto, ele precisava da preparação. E aí no caminho ele resolve levar uma pessoa junto. Aí nesse meio do caminho eles discutem, brigam, tanto é que tem um momento que ele fala assim: "Me diz para que lado tu vai, porque se tu for para a direita eu vou para a esquerda, e se tu for para a esquerda eu vou para a direita", para literalmente nem se verem mais. Porque eles romperam, brigaram, aconteceu situações ao longo do caminho, mas não era para ele fazer daquela forma. Ele que quis e achou que era melhor assim porque ele não estava tendo fé o suficiente. Ah, mas eu vou sozinho? Ir para onde? E não tinha testemunhos, não tinha igreja, não tinha nada naquela época. Tinha uma voz, Deus falando, indicando uma pessoa a fazer tal coisa. E aí, quando ele passa por esse percurso, entende quem ele é, entende quem mandou ele fazer aquilo, e tudo aquilo que ele constrói no meio do caminho, ele vira o pai da fé. E aí é mostrado para todas as nações e tal, a fé que ele teve, e a confiança e tal. Mas para que eu comecei a falar isso? Todas as pessoas dessas histórias bíblicas, e essa foi uma das histórias que eu lembrei, pecaram, erraram, arrumaram problema. Todas ficaram com a mulher de não sei quem, mandaram matar não sei o que lá, mataram milhares de pessoas e crianças e órfãos, entende? E depois Isso. se redimiram. A gente tá falando, eu tô falando tudo isso para falar sobre eu poder falar que não posso comer, tu não pode comer açúcar, por eu ter acessado essa frequência. E Eu o vou te único dizer que tu tá falando isso por uma outra coisa. e o único que E o único que não pecou, e aí aquela passagem, quem nunca pecou que atira a primeira pedra, quem falou isso foi Jesus, que de fato nunca pecou. Mas errou, mas foi crucificado, e blá, 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 blá. Isso falando num contexto religioso. Quem pode falar as coisas é quem já fez. Para que tu treine as pessoas, para que tu consiga atingir outras frequências, como tu tá usando a palavra, não é nem sobre isso, é sobre sentir na carne, na pele, como é que é estar sem açúcar. Como é que é dominar o corpo quando tu quer tomar um banho quentinho, ou porque tu tá com preguiça, ou por isso, ou por aquilo, e tu vai lá e resolve, escolhe ter uma atitude diferente diante daquilo do teu sentimento. Quem governa não é o Tu sentimento, é conhece aquilo que tu se o caminho, propõe. né? Quando tu passa pela carne, tu conhece o caminho. E todos eles, os mentais e os físicos, os desafios que aparecem na tua cabeça, tudo. E quando Jesus fala que atira a primeira pedra quem nunca pecou, ele só pôde falar essas palavras porque ele nunca tinha pecado. Todas as pessoas que estavam indo lá dizer, olha, ela é uma prostituta, ela é isso, ela é aquilo, vai lá e fala para ela, vamos atirar pedra, tirar pedra, tirar pedra. Ele falou, olha, quem nunca pecou, então que atira a primeira pedra, porque ela tá tendo um pecado, mas todos vocês também têm. Então quem nunca pecou, que vai lá e atire. Para eu julgar o teu comportamento que tá certo ou que tá errado, eu tenho que ter passado por lá. Por isso que o áudio que eu mandei naquele grupo, quando vocês comunicaram que estavam fazendo um desafio sem açúcar, foi naquele nível de, entre aspas, prepotência ou de arrogância, ou seja lá qual for, de grosseria, porque eu não medi o que eu ia falar. Eu só falei, é isso, porque eu já passei por esse caminho, eu já fiquei 35 dias sem nada. Que nem Não diz é o sem um Joel, é pouquinho. parar de groselha, literalmente. Exato. Não, Perfeito. e tu falando dessa passagem, me lembrou ontem lendo o livro ali, né? E só fechando parênteses do que eu estava falando dos livros, que eu tinha me comprometido, tinha lido mais do que eu precisaria, no caso, entre aspas, mas eu pus um desafio para mim. Eu estava realmente com bastante sono. E aí que a gente percebe o quanto que a gente está comprometido e o quanto que a gente sempre pode mais, mesmo quando a gente está muito cansado. Eu estava bem cansada, e daí eu parei um pouquinho, eu estava comendo e eu decidi tirar um momentinho de lazer enquanto eu comia. Por mais que eu goste de comer na presença da comida, eu estava vendo um programa de culinária. Aí eu deitei assim um pouquinho no sofá e eu falei, eu tô cansada. Ah, eu falei, mas eu tô
cansada, mas eu ainda não fui deitar. Eu poderia estar deitada. Eu estou aqui ouvindo uma coisa que eu nem estou prestando atenção. Eu fiz um compromisso com a Carol. Eu posso dizer, ah, não, mas eu li mais que o suficiente. Mas ao longo do meu dia eu poderia ter colocado essa leitura do capítulo que eu me comprometi com ela em qualquer momento. Coloquei? Não coloquei. Então tá. Então, antes de tu deitar para dormir, tu realmente vai ler. Uhum. E daí eu fui lá, tava com sono, tava cansada. Daí às vezes eu tinha que ler de novo, porque o foco ele tava instável. Mas eu Uhum. terminei de ler. Eu poderia ler hoje os 2 capítulos? Eu poderia. Tu ia saber? Não, se eu não falasse. Mas eu me comprometi. Uhum. Então não tem como eu me comprometer contigo, Carol, se eu não estiver comprometida comigo. Então, se eu me comprometi em ler aquilo, eu vou ler. E a gente se comprometeu a estar em unidade. Então, eu me comprometo comigo, eu me comprometo contigo. E tu entendeu que tu podia de fato dormir, mas tu não arrumou e não comprou essa desculpa, porque tu falou, mas eu podia ter lido em qualquer outra hora do dia. Eu que planejei meu dia, por que eu não botei essa leitura em outra hora? Mas eu botei agora, então eu vou acabar de ler, ainda que cansada, ainda que eu não esteja absorvendo o meu máximo, foi um compromisso. Pro teu cérebro sentir a dor e não ir pro prazer de descansar, e hoje fazer diferente, Isso para é não ter muito aquela dor. importante. E falando ali do exemplo bíblico, dentro desse livro, ontem era parte de Salomão. E daí ele Uhum. falou, perceba, Salomão, ele era um homem sábio, mas ele não era sabedoria. E daí ele fala que Salomão, inclusive, observem os livros de Salomão. É a mesma pessoa falando em momentos diferentes. Então, Salomão era um homem extremamente sábio, mas ele também sucumbia àquilo que ele não tinha tanta Domínio. domínio, enfim, que ele traía, que ele ia para outros caminhos. Então, é muito importante a gente perceber e escolher um caminho. Não é a gente olhar para uma pessoa, a gente escolher que ela seja contribuição para aquilo que a gente quer fazer e achar que é só flores. Achar que aquela pessoa não erra, achar que aquela pessoa não cansa, achar que aquela pessoa, sei lá, qualquer coisa que a gente coloca em deusa, porque daí a gente coloca aquela pessoa num lugar tão distante da gente que a gente diz assim, ah, então eu não vou, porque olha só como é que tá lá o processo. Eu posso dizer, eu várias vezes pensei assim, olha, eu posso não fazer maratona. Eu literalmente posso não fazer maratona, porque o meu objetivo não é fazer maratona. Eu, de Uhum. verdade, para mim, desculpa a palavra, foda-se a maratona, não é sobre a maratona. Uhum. É sobre quem eu vou me tornar no processo da maratona. Nunca é sobre o que tu quer, é sobre o processo. E daí eu escolhi fazer a maratona porque era um desafio, porque eu queria aprender como eu ia me alimentar melhor no nível de se eu cheguei até esse resultado, eu quero saber então qual é o nível de resultado que eu vou ter indo para lá, quanto que Uhum. eu consigo ser melhor todos os dias, quanto que eu consigo ter uma constância de terminar as coisas até o final. Porque imagina, eu sei que eu consigo fazer 5 dias, 21 dias, 50 dias, 30 dias, 90 dias. Mas 90 dias com aquilo que é pressão de ser realmente melhor todos os dias? É porque aqui a gente está falando de um outro grau de performance de atleta. Para que tu consiga correr uma maratona, tu tem que te tornar um atleta. O teu corpo tem que performar, ele tem que dar conta, e tu vai ter que elevar o treinamento, tu vai ter que a cada dia metrificar, que é como tu tá falando, e percebendo o quanto tu pode calibrar e melhorar todos os dias para que tu tenha um resultado. Não é a maratona completa, é tu se inscreveu, tu iniciou, se foi 21 quilômetros, se foi os 42, se foi 15, se foi 10. Tu esteve lá, as pessoas que estavam lá estavam com um objetivo, é maratona. E tu te preparou com a mentalidade, com o teu, do quem eu sou para correr uma maratona. Eu sou uma atleta, eu sou a pessoa que corre maratona. Eu quero perguntar para as pessoas, no momento a gente propôs para eles tomarem uma decisão, hoje é segunda-feira, né? Para mim, eu já perguntei para as pessoas, onde você já começou com o meu? Onde já começou? A minha A segunda-feira maioria começou dos ontem no meus, domingo. a maioria respondeu, acho que 70 e tantos por cento respondeu que passou muito rápido. Nem acabou ainda. Nem acabou. Ainda tem 60 dias, mas já passou muito rápido. E eu fiz isso com propósito, lógico, para ver quem está me seguindo, quem são as pessoas que estão lá, qual é a energia. Uma única pessoa votou, 2 pessoas votaram.
que o meu ano já começou. E são pessoas Claro. que planejam, são pessoas que eu sinto que são mais controladoras, que querem ter mais as coisas assim organizadas, tipo contabilistas, gente assim mais da área de investimentos. Foi essas duas pessoas que responderam. As outras que responderam que já estou preparado. Eu botei preparado, o ano passou muito rápido ou o meu ano já começou? Como última opção. Duas únicas pessoas. De cento e tantos votos, duas únicas pessoas votaram. O código, para mim, cada vez fica muito, a consciência fica muito mais clara de que o dia começa no dia anterior. Então, a minha segunda-feira começou ontem. Eu já sabia o que eu ia fazer, já tinha planejado. O meu ano começou 2 meses antes. Porque não tem, é uma informação nula. E por isso que eu quero convidar vocês quando vocês tomam a decisão de ter um compromisso, qual é o objetivo daquilo? É de fato, por exemplo, não, de fato, vou dar o meu exemplo da maratona, de fato é fazer a maratona, ou não. E a maratona é ano que vem, não é essa semana. A Só que maratona é essa é em semana que tu vai junho. começar a ter atitudes para que tu consiga correr a maratona. Sim, e daí vocês percebem mais o que vocês querem com aquilo. Exemplo, essa semana eu estou programando a minha mente para prosperar. Se o meu ano tá lá, prosperar em todas as áreas, eu preciso ter uma mente próspera. E daí, uma das atividades é eu treinar ali, ter uma imagem definida, clara, sobre o que eu quero prosperar. Só que, se eu não souber, vamos supor, você coloca uma quantia em dinheiro. Se tu não sabe o que tu quer fazer com aquilo, o dinheiro, ele pode ter vindo de várias formas, inclusive como desconto de alguma coisa, tu nem percebeu o que tu quer com Uhum. aquilo. Quando eu coloquei uma meta financeira, e entre aspas, para mim, eu achei até pouco aquilo. Mas eu falei, não, eu vou treinar, porque se eu tô achando pouco, eu vou treinar com esse daqui. Vou testar. Daí eu falei, não, mas esse daqui não vai me dar as condições suficientes para eu ter o outro. Só que, qual era a minha barreira com uma quantia menor? Eu achei que ela era pouca. E se eu tenho que criar prosperidade, pensa, essa quantia pouca, Carol, é mais, bem mais do que eu tenho hoje. Uhum. Então, se eu acho que isso daqui é pouco, então eu tô vivendo uma escassez mental, porque se eu acho que esse é pouco, eu tô achando que o que eu tenho é muito menos, é muito pouco, é escasso demais. Então, eu queria pegar essa quantia para que, por mais que seja, entre aspas, um desafio, eu visse que ela fosse muita prosperidade. Para, quando eu olhasse para realmente o valor que eu quero manifestar na minha vida, eu sei que aquilo já é um resultado, porque eu já sou próspera. Então, achando que isso daqui é pouco, essa é a informação que eu tenho que reprogramar. Eu acho que é pouco, então eu vou fazer esse valor ser muito. Sendo que eu tenho uma meta que ela é o triplo daquele valor. E eu falei, como eu faço esse valor ser tão próspero, tão próspero, tão próspero, que eu consigo deste valor fazer esse resultado. A dobra da dobra da dobra da multiplicação. Ai, não, engraçado que eu fiz essa. Eu tava fazendo as minhas omeletes, então eu parei, eu anotei, e daí eu fiz a pergunta, e daí eu voltei a terminar as omeletes. Quando eu tô terminando as omeletes, veio, eu posso fazer isso, isso, isso. Só que o que eu quero falar pra vocês não é sobre o dinheiro, não. E nem sobre o que eu tô reprogramando com o dinheiro. É ter uma clareza do que eu queria. O meu primeiro passo de reprogramar não é sobre ter dinheiro na conta, não é só sobre ter prosperidade financeira. O meu primeiro objetivo, reprogramando a prosperidade, é muito claro. Eu criar patrimônio para prosperar financeiramente. Uhum. O meu objetivo, o dinheiro ali é para criar patrimônio. Patrimônio, ter bens que criam patrimônio. Se eu quiser, eu só quero ter dinheiro, concorda que se entrar R$ 100 na tua conta hoje entrou dinheiro, mas tu não foi específica e tu nem conseguiu definir o que tu quer com aquele objetivo. Então, quando tu define qualquer quantia, especificamente o que tu quer se tornar com aquilo, tu se compromete, porque não é só entrar dinheiro. Se tu der para uma pessoa, se uma pessoa tá devendo 30 mil,
R$ 3.000 hoje começar, né? Eu sei que tem pessoas que devem, mas R$ 3.000. Se tu der R$ 3.000 pra pessoa que tá devendo, ela vai continuar devendo. Porque ela não programou. Pode falar que tu tá com cara de quem quer falar. É o tempo, Thalia. Tem gente que fala assim, ai, pra mim tinha que ter 48 horas o dia. Aí tu fala, e tu faz o quê com as tuas 8? Ah, isso. E nada daquilo tá levando ela pro objetivo dela. Tem muita gente que fala assim, o meu objetivo é passar mais tempo com a minha família. Aí pra isso eu sou CEO disso, invisto em não sei o quê, nananã, e tem que ficar muito tempo fora de casa. Aí imagina assim, que ela conseguiu hoje conquistar o valor que ela estipulou naquele ano. Ela achou que de lucro ela teria 50% a mais do que a empresa dela fatura, com o objetivo de ficar mais tempo em casa, de ficar com a família dela, com as pessoas que ela ama, desfrutando no lar dela, ou viajando, ou seja lá o que for. Aí ela faz em um mês aquilo que ela ganharia no ano, que ela se comprometeu em colocar como meta no ano. Ela fez em um mês, ela ganhou, ela conquistou, ela atingiu. E aí, o que que ela faz? Ao invés de ir para casa e ficar de fato com a família ou fazer aquela coisa, a tendência dela não, mas que eu já conquistei no mês, eu vou aumentar. Porque não é esse o objetivo. A gente se engana quando a gente não tem clareza das situações. A mesma coisa aquela pessoa que fala que o dia tem que ter 48 horas, porque o que que ela está priorizando como meta a curto, longo, médio prazo? E considerando a minha idade, considerando os meus ciclos, considerando a antropologia, a antroposofia que a gente conversou, a rotina, aquele período. Quando Deus dá uma energia para ti todos os dias, e ele fala, o Pablo fala muito disso, como que tu tem tanta energia? Tu tá fazendo 100 horas de jejum, tu tá treinando pro triatlo, como é que tu tem tanta energia? E ele fala, porque a minha energia é só pro hoje. Ele desenha, ele não fica pensando no amanhã, ele não fica. Claro, eu não tô na cabeça dele, logicamente deve ter situações, mas se eu tenho o objetivo que o meu dia é o hoje, porque eu não tenho certeza do amanhã, eu vou amar mais os meus filhos, vou lidar com os comportamentos diferentes, vou dar mais de mim na corrida, vou usar o meu dinheiro de uma forma que me satisfaça no sentido de ir para frente. E quando eu quero um objetivo financeiro e eu não sei para que ele vai servir, é a mesma coisa aquela pessoa que todos os dias levanta com 24 horas para poder servir outras pessoas, para poder amar, para poder falar coisas para os outros, e ela resolve ficar deitada, quieta ou não usar aquela energia. Aquela É energia convertida saber para o administrar, contrário. né? Mas Administrar todas as é saber coisas. administrar, mas o porquê? Igual tu tá falando de dinheiro, de mensuração de riquezas, de patrimônio, de money. Para que aquele dinheiro? Igual tu falou, pode entrar R$ 100 hoje, pode entrar 1.000, mas eu vou usar para quê? Ah, é para aumentar meu patrimônio, é para eu fazer tal coisa. Mas o objetivo final é qual? O propósito, não é nem o objetivo. O meu propósito é ajudar outras pessoas a não ter, a saírem dos bloqueios que eu tive de falar em público. Como é que rompe? Perdendo medo de aprovação dos outros e de falhar em público. Começa falhando já. Abre umas 3, 4, 5 lives todo dia aí, não dá certo, e aí a semana seguinte continua. Se ninguém assistisse, se uma pessoa assistisse, nenhuma assistisse, ninguém te seguisse, pararem de te seguir, já deu certo, falhou em público. Agora tu rompeu com isso. Não te mudou nada ter falhado em público. Tu não é mais menos por aquilo, tu rompeu uma coisa, continua. Vão vir outros bloqueios, vão vir outras situações, tu vai ver que tem que aumentar o teu repertório para tu não falar sempre das mesmas coisas. Tem que mudar as suas experiências para que tu consiga mensurar para qualquer pessoa entender. Por isso que ele faz o tanto de coisa que ele faz. Todos os esportes, todas domina sobre iate, sobre barco, sobre jato, sobre viagem, sobre China, sobre Japão, sobre ter mais empresa de vários ramos para eu conseguir falar com toda a gente, porque o objetivo e propósito com o dinheiro e a riqueza e a fortuna e os bilhões que ele tem é atrair pessoas para o reino. Esse é o objetivo dele. Com o dinheiro, quanto mais dinheiro, mais patrimônio, mais energia Deus me dá todos os Mas tu dias sabe. para que eu use para essa finalidade. As pessoas vêm por causa da Ferrari, por causa da McLaren, por causa da Porsche, por causa do Maserati, por causa sei lá do quê, por causa da minha casa de 35 milhões, por causa das minhas 10 geladeiras, que eu já estava assistindo ele falando. Ele, aqui em casa tem uma, duas, três, acho que tem 10 geladeiras. E um monte de gente escandalizado, colocando, o quê? 10 Aqui em geladeiras? casa Meu tem Deus, duas, sabe? pra que geladeira? Não sei o que geladeira. Ele, que no primeiro andar tem tantas, no outro tem 4, no outro tem 5, até no closet tem geladeira. E as pessoas, tipo, ele falou, porque tem água.
Às vezes eu tô fazendo uma coisa, eu perco meu tempo descendo no primeiro andar, pegando. Se tem água no meu closet, tá ali, eu tenho esse recurso, tá água ali. O pH da É, minha água, eu tô treinando para um triatlo. Como é que eu uso dos meus recursos pro objetivo que eu tenho, pro propósito final? Tudo tem a ver com propósito. Por que eu tô me mudando todos os dias? Porque eu quero que os meus filhos me vejam diferente, porque eu quero, mas antes, primeiro, eu preciso me enxergar diferente. A mãe que não consegue abandonar o filho e trabalhar e sair, lógico que tem seu tempo, não é com aqueles 4 meses que quando acaba a licença maternidade, a mãe que tem que sair, abandonar e se sente dessa forma, que ainda não está preparada, é diferente daquela que de fato não consegue ser útil a outras pessoas. Quando eu levava o Alesso, agora essa fase já passou, mas em setembro, quando ele começou, o Levi foi mais fácil, mas para o Alex que tem mais compreensão, que já tem a linguagem, ele falava assim, porque falavam lá, a mamãe vai trabalhar. Ele falava assim, eu falei, a mamãe não vai trabalhar, filha, a mamãe vai ajudar as pessoas. Aí ele ficou assim. Aí o dia seguinte, alguém lá de novo falou isso. E eu ouvi quem foi. E aí eu fui conversar com essa pessoa, com essa pessoa da creche. E aí eu falei que tinha pessoas que interpretavam, ainda mais do jeito que ela estava falando. A criança não tem essa compreensão do que é dinheiro. Para dizer, a mamãe foi trabalhar para esse objetivo, para ganhar dinheiro. A gente faz dinheiro, a gente não ganha. Carol, A gente ganha dinheiro quando a gente é pequeno. peguei um código agora. Uma E hoje, consciência. e hoje o Alesso fala, mamãe vai ajudar muitas pessoas hoje. E eu falo, Uma... exatamente, filho. E o papai é a mesma coisa, porque o nosso objetivo de trabalho, de esforço, de empenho é para que outras pessoas sejam ajudadas. Ainda que eu faça um caixa de supermercado, ainda que eu faça pãozinho para entregar na padaria, ainda que a pessoa trabalhe para outra pessoa, ela está ajudando alguém. E se ela vê dessa forma, o trabalho que ela está ali executando é para levar alimento para a pessoa, para levar beleza com as flores, com o jardim, com o paisagismo, é para levar abrigo, se a pessoa trabalha com construção, é a maneira que ela enxerga o esforço, o empenho, o trabalho, o suor dela, que impacta as outras pessoas. E se o meu filho consegue ver dessa maneira, o impacto que ele vai ter quando ele querer ajudar outras pessoas com aquilo que ele gosta é diferente. Eu vou abrir uma aspas, eu sei que não tem a ver com o que tu tá falando exatamente agora das crianças, mas você falou do Pablo, eu já tava trabalhando aqui na minha mente, e eu tô com sede já faz uns minutos. Porque eu esqueci, eu fui pegar outras coisas na hora que eu tava vindo pra cá e eu não trouxe a minha Tava garrafinha com o com leite. bloqueio de tomar na garrafa. Não era nem Tá. o bloqueio de tomar na garrafa. Mas daí eu parei pra pensar, não vou tomar daqui e tal, igual tem a minha, eu levanto ou não. Eu continuei aqui. E daí eu utiliza dos recursos, eu falei, se eu tenho uma meta, se eu tenho o objetivo de tomar tanta quantidade de água por causa do meu corpo, nananana, quer saber? Eu vou tomar da garrafa que tem aqui. Que Garrafa fosse tá do meu numa lado todo esse mangueira, tempo. que fosse na torneira. E daí eu falei, não vou fazer isso aqui. Não, eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar uma garrafa de 6 litros que tá do meu lado. Eu vou tomar para as pessoas verem. E eu tô compartilhando com as pessoas, não é pelo simples objetivo da gente criar um ambiente. Um ambiente para mim, sendo que às vezes a gente não consegue mudar o ambiente onde a gente está para aumentar a frequência, um ambiente para quem está vendo, um ambiente para ti, um ambiente que ancore o próximo nível. E o próximo nível é diferente para cada pessoa, mas quanto mais tu tem a frequência de pessoas que estão indo para o próximo passo, que estão rompendo pequenas coisas, beber água. Eu estou com vergonha de fazer tal coisa. Faça! Rompa!